Recentemente, finalmente começou a sair informações sobre a adaptação de Off Campus, que vai ser feita pelo Prime Video. Então, no vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre todas as informações que estão rolando aí na internet. Vamos conversar sobre as mudanças que teve, o que vai fazer sentido, o que não vai, enfim. Se você não sabe ou não lembra, no final de 2024 saiu aí o Prime Video anunciou que eles compraram os direitos e vão adaptar os livros de Off Campus, que vai ser adaptado para uma série pelo Prime Video. E aí, então, se você não sabe que raio que é essas histórias aí de Off Campus é uma série de livros que se passa na universidade. E ao todo são 5 livros, mas principalmente nos 4 primeiros a gente vai acompanhar 4 romances diferentes, que são formados pelos jogadores de hóquei, que são aqueles alunos mais populares da universidade, e por garotas que, na verdade, elas não são assim tão populares, não são tão conhecidas, elas são aquele estereótipo de garota mais normal, vamos falar assim. Mas quando a gente fala aí de filme, de série, né, esse tipo de história, elas são aquelas garotas meio que estranhas, e até por isso, inclusive, que na capa de todos os livros tem escrito Amores Improváveis, porque era muito improvável que um romance entre os dois, entre essas duas pessoas de mundos diferentes acontecessem. O universo de Off Campus é um universo bem grande, bem extenso. Inicialmente, como eu falei, a gente tem 5 livros, então, que são os livros originais, as histórias originais, vamos falar assim, em que a gente tem o Acordo, que a gente acompanha a história da Hannah e do Garrett. A gente tem o Erro, que a gente acompanha a história do Logan e da Gracie. O Jogo, que a gente acompanha a história do Jean e da Ellie. A Conquista, que a gente acompanha a história da Sabrina e do Tucker. E a gente tem o Legado, que é o último aí dessa primeira série, né, dessa primeira saga, em que é basicamente intercalado um pouco os capítulos com o romance de todos eles. Então, se eu não me engano, são 5 capítulos por casal, e a gente vê como que tá a história deles depois que eles realmente saíram da universidade, foram fazer faculdade, seguiram aí com a vida deles depois do livro que a gente teve, né, explorado bastante sobre a história de cada um desses personagens. Desse mesmo universo, a gente tem um spin-off, que são os livros da Briar Rue, em que a gente tem como protagonistas personagens que inicialmente nos livros originais eles apareceram como figurantes, eles aparecem mais ali em segundo plano. Então, por exemplo, em um dos livros, se eu não me engano, é o primeiro. O Briar Rue eu ainda não li, então eu não vou dar certeza pra vocês. Mas se eu não me engano, no primeiro, o casal principal é a Summer e o Fitz. Que a Summer é nada mais nada menos do que a irmã do Jean lá dos livros originais de Off Campus. E o Fitz, ele é melhor amigo do Tucker, que também, né, o personagem principal da outra série, da série de Off Campus. Então esses outros personagens, eles são citados em alguns momentos lá nos outros livros. E aí eles ganharam um spin-off. São 4 livros também que a gente acompanha mais 4 romances. Então a gente acompanha o romance da Summer e do Fitz, da Brenna e do Jake, da Demi e do Hunter, e da Taylor e do Connor. E além dessas duas séries, né, que se passam mesmo que meio que dentro do mesmo universo, além dessas duas séries, ano passado, a Ellie Kennedy, que é a autora dos livros, lançou mais um livro, que foi O Efeito Graham, que a gente tem como protagonista a filha da Hannah e do Garrett, lá do primeiro livro, e aqui ela vai ser a protagonista, se eu não me engano, em alguns momentos aparece também o irmão dela, porque alerta de spoiler, eles têm 2 filhos, né, eles têm gêmeos, e nesse livro a gente vê, então, aí um pouco da história deles, mas principalmente da filha, porque, assim, a gente vê que cada um deles, né, eles têm um menino e uma menina. E no livro original, o Garrett, que é o jogador de hóquei, e a Hannah a Hannah gosta de música, ela canta, enfim. Só que quando a gente vem aqui pro livro deles, é o oposto. A filha que gosta de hóquei e o filho que gosta de cantar. Então aí a gente tem esse outro livro que foi lançado ano passado. E por mim a Ellie Kennedy pode continuar lançando, tá, livros desse universo, porque eu amo demais o universo de Off Campus. Dito tudo isso, então, né, dessa introdução sobre todos os livros aí que a gente tem dentro desse universo, que é bem grande, né, tem bastante história, bastante personagens que são exploradas. Eles já confirmaram que a primeira temporada da série de Off Campus vai ser adaptado o primeiro livro, que é o Acordo. Então a gente vai ter a Hannah e o Garrett, né, como protagonistas.
o romance deles. E eles já começaram, inclusive, com os testes. Eles anunciaram no Instagram, se eu não me engano, a própria Ellie Kennedy colocou ali no Instagram. E quando ela anunciou, quando eles colocaram aí, né, que eles estão começando a fazer os testes para os papéis, estão começando a ver o elenco, eles divulgaram algumas informações também, alguns scripts sobre os personagens. Então, por isso que eu achei que ia ser legal a gente vir conversar sobre. E também por causa de alguns atores que estão sendo cotados aí para fazer, principalmente o Garrett e a Hannah, que vão ser os protagonistas, né, dessa primeira temporada. Mas eu acredito que eles já vão escalar também os atores para fazerem as outras temporadas, porque como eu falei para vocês, cada livro a gente tem, né, um dos jogadores de hockey como protagonistas, então eu acredito que eles já vão deixar ali escalado. E também a gente precisa de um time, né, vários times de jogadores de hockey, que é uma informação que tá ali no script para você poder fazer teste pro Garrett. Já tá ali escrito que, assim, eles estão pegando gente, mesmo que não tenha, né, experiência com atuação, mesmo que nunca tenha atuado antes, mas que essa pessoa tem que ter experiência com hockey, saber patinar, saber jogar hockey. Pode não ser um jogador profissional, mas precisa aí saber essas coisas. Até porque, como eu falei, a gente tá falando de jogadores de hockey. Então essa pessoa ela já tem realmente que saber como é que joga hockey. E é muito parecido com o que eles querem pra Hannah. Porque pra Hannah eles também colocaram ali que não precisa necessariamente já ser ator, já ter experiência com atuação. Mas uma coisa que eles querem que a pessoa saiba cantar. Né, que a Hannah, como eu falei pra vocês, ela é cantora, e enfim, então realmente faz sentido que a atriz que seja escolhida para fazer a Hannah já tenha experiência com isso, já tenha talvez músicas, ou saiba cantar pelo menos. Mas eu tô achando muito legal esse ponto deles terem falado que não precisa, os atores não precisam necessariamente já ter experiências com atuação para fazer o teste para os papéis, porque, por exemplo, um ator que não tinha experiência ainda com atuação e acabou fazendo parte de uma série de muito sucesso foi o John Locke, que ganhou o seu primeiro papel para interpretar o Charlie em Heartstopper. E ele, gente, ele atua muito bem. Eu, pelo menos, gosto muito do John Locke como o Charlie, e tanto que depois ele foi pra Marvel, né? Ele fez a Agatha desde sempre. Então eu acho que dá oportunidade mesmo, porque às vezes a pessoa já até é formada realmente, às vezes ela tem tudo que ela precisa para ser ator, para ser atriz, só que não recebeu ali, né, uma oportunidade de mostrar o seu talento, de participar de uma série, de participar de um filme. Então eu acho que esse é um ponto muito legal. E aí, falando inicialmente do Garrett, tem um nome que tava aí como rumor de que talvez esse ator que fosse ser o escolhido, né, para fazer o nosso Garrett, que vocês devem conhecer ele, inclusive, que é o Noah Beck. Que caso você não tenha assistido, pode ser que muita gente não tenha assistido ainda, porque o filme não chegou no Brasil, que ele fez Sideline, The Caribbean Me, em que lá ele faz o Drayton, e eu amei o Noah Beck como o Drayton. Já vou falar pra vocês, eu acho que o Noah também não tinha experiência com atuação, tá? Antes de Sideline, eu acho que ele ainda não tinha experiência com atuação. E ele foi muito bem lá no filme, eu gostei muito, muito mesmo dele ali como o Drayton. Eu gosto muito, eu vi muito ele como o Drayton, mas eu não sei se eu consigo enxergar o Noah Beck como o Garrett. Sabe, quando a gente tem ali todas as características físicas do Garrett descritas no livro, eu acho que eu ainda não conseguiria enxergar o Noah como o Garrett, sabe? Eu acho que tem outras pessoas, outros atores que talvez sejam mais parecidos com a descrição que a gente tem do Garrett. Eu gostaria muito que fosse o Greg Zukin. Gostaria que ele... Ai, gente, o Greg Zukin, ele é famoso, né? Eu já assisti bastante coisa com ele, pelo menos. Eu sei que ele fazia Os Feiticeiros de Waverly Place, se eu não me engano. Mas ele também fez um filme na Netflix, que ele fez um Natal de Cinderela, um negócio assim, mas é um filme de Natal, com a Laura Marano, inclusive. Eu já vi outros filmes, outras séries com ele. Então eu gosto bastante, eu acho que ele encaixaria muito bem também pra fazer o Garrett, só que eu acho que talvez ele esteja um pouco velho, sabe? Apesar que eu olho pra ele, eu não ia achar ele muito velho pro papel, não. Eu compraria que ele tem ali na casa dos 16, 20 anos. Eles têm por volta de 20 anos, né? Aqui nos livros. Eu ia comprar bastante, mas, novamente, eu acho que essa série vai dar a oportunidade da gente conhecer novos nomes. Então, outros homens que estão sendo cotados aí estão fazendo o teste para o papel de Garrett. É, por exemplo, o Brian Altemus, que, se eu não me engano, é o Brian Altemus que o pessoal fez muita montagem, né, no Pinterest,
quando você procura ali por fanarts, né, dos livros aí do University of Campus, se eu não me engano, ele que aparece normalmente ali nas fotos, né? Ele e também o Nick Kent, eu acho que são os dois melhores nomes que a gente tá tendo no momento, que eu acho, pelo menos, que eles são mais parecidos fisicamente com o Garrett. Claro que não é apenas aqui uma questão de aparência física, né? A gente também teria que estar vendo aí como é que está a audição, a gente também tem que ver a atuação, se vai entregar, se está incorporando no personagem realmente, não adianta apenas ter as características físicas, mas eu gostei bastante que eles estão dando oportunidade para essas pessoas que a gente olhava no Pinterest e falava, meu Deus, esse aqui seria muito o Garrett, e eles pegaram e deram a oportunidade dessa pessoa fazer o papel, e eu ia gostar bastante, tá, se fosse um dos dois. E uma outra pessoa também que tá fazendo o teste aí pro papel do Garrett é o Ashton Arbab. Nunca tinha ouvido falar desses três, eu nunca tinha ouvido falar. Mas vamos ver aí, né, quem é que vai ser escolhido. Vamos acompanhando. E principalmente a gente depois tem que ver uma questão, né, de atuação. Eu acho que esse que é o mais importante. E até lembrando, por exemplo, do segundo filme que a gente teve de Para Todos os Garotos que Já Amei. No segundo filme a gente tem a aparição do John Ambrose, que no filme ele é interpretado pelo Jordan Fisher. Eu sou suspeita, gente, porque eu sou a cadelinha do Jordan Fisher. Entendeu? Eu faria qualquer. Eu gosto muito dele, eu brinco e falo, gente, o Jordan Fisher é o meu protegido, porque eu já conhecia ele antes dele fazer o filme da Lara Jean. E então eu gosto muito dele, mas o ponto é que nos livros, o John Ambrose, ele é completamente, tem uma característica física completamente diferente das características do Jordan Fisher. No livro, o John Ambrose, ele é loiro, do olho azul, e o Jordan Fisher não é. Né? Então eu acho que esse que é o importante, não as características físicas, mas sim o quanto aquela pessoa ela se parece realmente com o personagem, o quanto ela consegue entregar, né, em expressão facial e em atuação. Acho que esse que é o mais importante. Das meninas eu não vi aí muitos nomes cotados ainda pra Hannah, mas eu vi, se eu não me engano, uma tal de Jane, que postou esses dias aí no TikTok, que ela também pegou aí pra fazer um teste pra fazer a Hannah. Se eu não me engano, ela também já canta, então eu acho que super encaixaria ali com a Hannah. A não ser a cor do cabelo. Eu acho que o cabelo dela teria que ser preto. Pelo menos na minha cabeça, a Hannah tem o cabelo preto. Então, pro meu gosto, ela teria que ter o cabelo preto. Mas isso aí é uma coisa que dá pra, né, dá pra gente arrumar, dá pra conseguir. E uma pessoa que eu vou falar que eu acho que eu gostaria de ver como a Hannah seria também a Gracie Abrams. Ela tá muito estourada no mundo da música, principalmente em 2024. Não sei se vocês chegaram a ouvir músicas dela, mas eu gosto muito das músicas da Gracie Abrams, então ela também já tem aí músicas, né? Ela sabe cantar, ela tem experiência com canto, e acho que ela encaixaria muito também como a Hannah. Meus dois preferidos no momento para fazer a Hannah e o Garrett é realmente a Gracie Abrams e o Nick Kent. Eu acho que são os dois que eu mais olho assim e falo, meu Deus, eles seriam muito a Hannah e o Garrett. Mas, além disso, a gente teve outras informações, como eu falei pra vocês, e era nesse ponto que eu queria chegar principalmente, porque a gente vai ter algumas mudanças relacionadas à história dos personagens. Uma das mudanças que já falaram que vai ter, por exemplo, na história do Logan, que no livro o Logan tem muitos problemas com o pai dele, né? Porque o pai dele é um alcoólatra e eles têm sempre, ele e o irmão mais velho tem sempre meio que ficar de olho ali no pai. Se não me engano, o pai já tem até outros problemas físicos, não ficou com outros problemas físicos por causa da bebida. Mas enfim, ele tem o problema principal do pai dele realmente é a bebida. Só que aqui na série, não vai, o problema do Logan não vai ser com o pai, vai ser com a mãe. E aí eu tô meio assim pra ver se será que isso vai funcionar. Talvez eles estejam mudando, colocando a mãe do Logan pra ter os problemas com bebida e coisa do tipo. Talvez para mudar um pouco o estereótipo, né? Porque quando a gente fala aí de problemas com bebida, na maioria das vezes a gente realmente imagina que são homens que têm problema com bebida. Então acho que talvez seja para quebrar esse estereótipo de que só homem tem problema com bebida. Não. Mulheres também podem ter. Pode ser que seja por isso, ou pode ser que eles arranjem alguma outra história para colocar ali de fundo, né, na história da mãe do Logan, pra ter essa justificativa do porquê que o Logan não se dá muito bem com a mãe, ou os problemas que ele tem com a mãe. E assim, pensando também aqui agora, não sei se eu gosto tanto, porque pelo que eu lembro, o Logan tem uma relação muito legal com a mãe dele no livro, sabe? Eu acho que é uma relação até que bem bonita, pelo que eu tô me lembrando agora. Faz um tempinho que eu li
um tempinho. Eu li ano passado os livros de Off-Campus. Então pode ser que eu não esteja lembrando de tudo, mas se eu não me engano, realmente o Logan tem essa reação muito de carinho, muito de proximidade com a mãe, sabe? Então acho que, não sei se eu vou gostar, não sei se eu gosto muito dessa mudança que eles fizeram, mas a gente tem que ver na tela, tem que ver na série como é que vai ficar. Outra mudança, e essa também é uma mudança que eu acho que não me agrada muito, é em relação ao Tucker, porque nos livros o Tucker ele é descrito como o mais velho, né, do time, e aí ele meio que a mãezona do grupo, ele tá sempre cozinhando, né, pros meninos, pra eles poderem comer, que acho que essa parte eu não mencionei. Mas como eles estudam ali na universidade e fazem parte do mesmo time, né, ali de hockey, enfim, eles moram juntos. Então eles moram os 4 na mesma casa. E o Tucker, que é o mais responsável de todos eles, muitas vezes eles precisam de algum conselho, é com o Tucker que eles falam. O Tucker, como eu falei pra vocês, ele vive fazendo refeições pra eles, e ele cozinha muito bem. Mas aqui pra série a gente vai ter uma mudança em que o Tucker não vai ser o mais velho, o Tucker vai ser o mais novo. E então eu não sei se eu gosto disso, porque a gente tendo o Tucker como o mais novo, eu tenho a sensação de que eles vão virar a história do Tucker pro lado de então ele ser o menos responsável, ou mais irresponsável, né, no caso, de ser o que bebe mais, de ser o que pega a mulher pra caramba, que é uma descrição completamente diferente do Tucker dos livros. E eu gosto muito do Tucker dos livros, sabe? Eu gosto muito dessa questão justamente dele ser a mãezona do grupo e enfim. Tanto que no último livro, alerta de spoiler novamente, quando ele engravida a Sabrina, em momento nenhum ele corre, sabe? Porque justamente ele já é o mais amadurecido do grupo. Então quando ele engravida a Sabrina, ele olha e fala: é isso, então vamos assumir o BO, a gente, se você quiser ter o filho, eu vou te apoiar, eu vou te ajudar, eu vou, né, ele, na verdade, por ele estaria namorando com a Sabrina. Enfim, tem vários pontos. Mas a questão é que o Tucker não foge, né? Ele assume realmente o papel dele ali como pai. Que é uma coisa que eu não sei se vai acontecer se o Tucker for mais novo e responsável aqui da série. Pode ser que ele inicie a série como o mais novo, pra gente ir vendo um desenvolvimento do Tucker ao longo das temporadas. Pra quando chegar na dele, ele realmente ser esse cara responsável, esse cara que vai se tornar pai, enfim. Pode ser. Até porque, se eu não me engano, nos livros, nos outros livros, em Um Acordo, o Erro e o Jogo, o Tucker ele não aparece muito. Na verdade, aparece, eles falam muito que o Tucker tá em algum lugar, que ele tá tendo um relacionamento escondido com alguma menina, e a gente só vai descobrir que é com a Sabrina no final do terceiro livro, né? No final do livro do Jim. Na última cena, literalmente, do livro do Jim, e aí vem o livro do Tucker. Então pode ser que a gente tenha isso, mas e ao longo das temporadas isso vá ser desenvolvido pro Tucker virar o cara que vira pai? Pode ser, mas mesmo assim eu acho que não é uma história, é uma mudança que me agradou muito em relação ao Tucker. E uma outra mudança é que o Justin, ele não vai fazer parte de um time de futebol americano, mas aqui ele vai fazer parte de uma banda. O Justin, ele inicialmente é o interesse amoroso da Hannah no primeiro livro, né? Então nessa primeira temporada. Que a história desse primeiro livro é o quê? O Garrett tá indo muito mal em nas provas de uma certa matéria. Eu não lembro que matéria que é. Mas ele tá indo muito mal nas provas ali. E ele esbarra com a Hannah, que, muito contrário dele, ela só tira 10. Ela é uma aluna muito boa, enfim, ela tá indo muito bem. E aí, quando ele esbarra com ela, ele vê justamente, né, a nota que ela tirou na prova, numa prova que ele foi muito mal. E aí ele pede pra ela começar, pra ela ajudar ele, né, a estudar, e enfim. Inicialmente ele fala que ele não quer nada dela, sabe? Ele não quer ficar com ela, não quer nada. Ele só quer que ela ajude ele a estudar pra prova, pra ele ir bem. Que nesses filmes, nessas histórias, sempre tem a questão de que se você estiver indo mal nas matérias, você não pode jogar. Né? E é a mesma coisa que vai estar valendo aqui pro Garrett. E ele insiste, até que ele descobre que a Hannah é afim do Justin, que a Hannah queria ter alguma coisa com o Justin, e aí então eles fazem um acordo que a Hannah vai ajudar o Garrett a estudar para as provas, se o Garrett ajudar a Hannah a ficar com o Justin. É basicamente essa história do primeiro livro. E aí eu não preciso nem dizer, nem falar que nesse acordo todo a Hannah e o Garrett acabam, na verdade, se apaixonando um pelo outro. Mas então, inicialmente, o Justin seria o interesse amoroso da Hannah, porque ela tá afim do Justin. E vou falar, eu acho que o fato do Justin aqui na série fazer parte de uma banda e não de um time de futebol americano também faz muito mais sentido aqui pra série, tá? Porque, vamos falar a verdade, a gente tá falando que de uma adaptação que vai ser feita para a série. Gente, um livro ele é muito detalhado. Então, um livro, ele tem tempo
meio que, vamos falar, pra explicar as coisas, sabe? Pra dar detalhes, pra realmente a gente conhecer quem é o Justin. Pra como é que a Hannah, que é de um mundo completamente oposto do Justin, poderia ficar com ele. E aqui pra série eu acho que eles reduzem, sabe, um pouco de tempo. Do tipo, a Hannah também conhece ele porque ele também faz música e por isso que ela é afim dele. Porque pro livro, ou pra série, ficaria muito estranho a Hannah simplesmente ser afim do Justin, sabe? Talvez só por ele ser bonitão e coisa do tipo. Então eu acho que aqui pra série faz muito sentido essa mudança, e é uma mudança que eu gosto, porque aí mostra que o Justin é do mesmo universo da Hannah. Como eu falei, reduz tempo. Muitas mudanças nas adaptações, tem muita mudança que é feita na história, justamente para reduzir o tempo, né, tanto para série quanto para filme, porque eles não dá para você ficar explicando tudo, detalhando tudo como é dentro de um livro. Então essa foi uma mudança que eu gostei bastante. O resto, só assistindo mesmo na série pra ver o que vai virar, o que vai acontecer. Mas eu vou falar que eu tô bem animada. Eu lembro que no meu aniversário do ano passado, enquanto eu tava eu e minhas amigas conversando justamente sobre livros, e a gente tava comentando sobre adaptações, e a gente falou que a gente queria, eu ia adorar ter uma adaptação de Off Campus aqui, né, pro audiovisual, seja pra filme, seja pra série. E eu gostei muito, principalmente quando anunciaram que é o Prime Video que vai fazer, porque eu acho que as melhores adaptações que a gente tá tendo estão sendo feitas pelo Prime Video. A Netflix tem hora que peca muito e a gente sabe disso. E o Prime Video tá arrasando demais, como por exemplo, com O Verão que Mudou Minha Vida, que esse ano, agora em julho, a gente vai ter a última temporada. Então eu tô muito feliz, eu tô com expectativas bem altas para a adaptação de Off Campus. Tô curiosa pra ver como é que eles vão adaptar algumas cenas, porque caso você não saiba, Off Campus é uma série de livros bem quente, entendeu? É bem quente, tem bastante cenas aí pra 16, 18 anos. Eu acho que eles vão dar uma reduzida aí pra série, tá? Uma reduzida, uma amenizada em como essas cenas vão ser gravadas, no quão quente elas são, pra poder ir pro audiovisual, mas ela é uma história realmente mais caliente, vamos falar assim, com bastante hot. A primeira temporada vai ter 8 episódios. Está previsto para as gravações começarem em junho desse ano e elas terminam em outubro. E esse é um ponto, inclusive, que eu acho que pode dificultar aí pra gente ter o Noah Beck, né, como o Garrett, caso ele seja escolhido para fazer o Garrett. Esse foi um rumor, né, na verdade, que eu vi, de que ele estava sendo cotado, mas aí eu acho que essa é uma coisa que talvez complique, porque foi confirmada segundo o filme de Sideline. E o Noah Beck postou esses dias, que eles começaram a gravar esses dias, né, o segundo filme de Sideline, então eu não sei, eu acho que é pouco tempo de gravação de março para ele já começar a gravar, por exemplo, a série em junho. Eu acho que seria muito pouco tempo, sabe, de preparo para o ator. Então vamos ver, né, no final das contas, quem que vai ser escolhido. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, nós não temos o elenco de Off Campus, mas eu estou bem ansiosa, estou com uma expectativa bem alta para quando sair, tá? Porque, como eu falei pra vocês, eu não sei se eu falei quando termina, mas as gravações terminam em outubro. Então eu acredito que pro ano que vem a Prime Video aí deva lançar a adaptação, a série de Off Campus, que eu tô bem animada. Eu li todos os livros, então essa é principalmente a minha animação. Se você também é um fã de Off Campus, eu quero saber quais são as suas expectativas aí pra essa série. Quem que você gostaria de ver aí nos papéis principais, não só de Garrett e de Hannah, mas dos outros personagens também. Qual é o seu elenco dos sonhos? Deixe nos comentários que eu quero saber. Quando a gente tiver mais informações de Off Campus, vai ter vídeo aqui no canal também pra gente ir comentando sobre. E a gente também vai falar aí sobre a última temporada de O Verão que Mudou Minha Vida e outros lançamentos que a gente tem de filme, de série, nos streamings, nos cinemas. Então, pra você não perder mais nada, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que assim, sempre que tiver vídeo novo por aqui, o YouTube te notifica e você não perde mais nenhuma novidade. E também deixa o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante, que é assim que o YouTube entende que se você gostou desse tipo de vídeo, outras pessoas também podem gostar e ele pode recomendar esse vídeo cada vez pra mais gente. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo.